Boa noite, senhoras e senhores. Aqui quem fala é o Newton. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Bom, nós vamos agora gravar o porquê desse simbolismo da moeda pessoal. Vejam, reparem que nós temos as bandeiras de vários países que vão utilizar a moeda pessoal, que viriam a usar. E hoje podemos dizer que estão usando, né? Porque o pessoal entendeu bem o conceito do que é virtualizar uma moeda. Então, quando eu pensei em fazer uma moeda virtual, eu pensei no real. E qual foi o meu raciocínio básico? Por que que eu tenho que ir ao banco toda hora para pegar dinheiro para pagar as pessoas? Por que eu não crio um meio, já que eu trabalho tanto com informática, por que eu não crio um meio de as pessoas não precisarem ir ao banco? Outra coisa também que eu pensei é por que eu tenho que usar os cartões de crédito toda hora para pagar as coisas, né? E eu então estava pensando numa forma de fazer isso. Quando tive o estalo de virtualizar a moeda corrente que é o real, que é o nosso real. E dessa forma, como eu já falei para vocês, eu comecei a pensar nesse assunto no final do ano 2001. Pensei inúmeras vezes como é que poderia fazer, né? E lá no Rio de Janeiro, na Praia de Ipanema, eu tive a inspiração de como fazer, né? Virtualizando a moeda corrente do nosso país. Mas a ideia evoluiu, então eu percebi que qualquer país pode virtualizar a sua própria moeda. E também pensei que você virtualizando, não precisa você lastrar a sua moeda pessoal somente no seu real, no dinheiro que você tem no banco. Você pode lastrar esses recursos em outra moeda, né? Por exemplo, dólar. Você pode lastrar, desde que o seu banco lastrador dê esse aval, garanta a sua transação financeira. E também você pode lastrar a moeda pessoal na quantidade de bois que você tenha no pasto. Por exemplo, o banco lastrou que você tem 100 bois no pasto. Se o banco deu o lastro, então você tem uma moeda pessoal com lastro da quantidade de gado que você estabeleceu ali. E assim por diante. Então, dessa forma é que eu pensei na virtualização da moeda de uma forma concreta em cima do real e virtualmente em cima de outros bens que vocês possam querer virtualizar. Bom, o então fica explicado aí o porquê dessas bandeirinhas aí de cada país usando sua própria moeda pessoal. Mas eu falo isso bem claramente no meu projeto. Eu vou ler para vocês aqui a introdução eh, da moeda pessoal, né? O papel moeda com lastro pessoal garantido, ou MP, é um invento resultado da junção lógica de determinados conceitos que, aliado ao estado atual da arte, da tecnologia e da informática, permitirá ao homem emitir caseiramente o seu papel moeda, podendo utilizá-lo no dia a dia para suas atividades comerciais, com total segurança de manuseio e transporte. É uma alternativa ao uso do dinheiro, do cartão de crédito e do cheque, com vantagem para o cliente, pois é a representação do seu recurso financeiro ou do seu patrimônio em bens e mercadorias, lastreado pelo seu banco, que pode ser utilizado de várias formas para facilitar a sua vida, inclusive programando com o aceite do favorecido as datas em que o dinheiro deverá ser transferido de uma conta para outra. Aqui nós vemos uma forma do PIX pré-datado, ou PIX garantido, como estão chamando, né, que está sendo
que o Banco Central do Brasil está fazendo algumas experiências com esse Pix pré-datado, né? Ou Pix garantido. Atualmente você pode agendar o Pix, mas o que que acontece com o agendamento? Você pode retirar um dia antes. Se você fez um agendamento com 30 dias de antecedência, um dia antes, até um dia antes você pode tirar o agendamento. Agora, com o Pix pré-datado, o Pix agendado, você não pode tirar esse pagamento que foi previamente estabelecido como um negócio entre você e o favorecido. Então, repetindo, né? Inclusive programando com o aceite do favorecido as datas em que o dinheiro deva ser transferido de uma conta para outra, com vantagem para os bancos e instituições financeiras, pois possibilita a abertura de várias alternativas de prestação de serviço ao cliente, podendo inclusive cobrar por isso, com vantagem para o comércio, mesmo para a grande maioria de que não tem máquinas de cartão de crédito, pois verá o recurso financeiro serem depositado na sua conta bancária nas datas combinadas pelo banco lastrador. Na época, né, não se usava muito máquinas de cartão, mas nem tanto, né? Muitos lugares você andava, inclusive pelo Nordeste, o pessoal não aceitava cartão de crédito, não tinha maquininha de cartão de crédito, então você tinha que usar o dinheiro vivo, né, ou o cheque, né? Foi realizado o depósito do pedido de patente desse evento em 22 de 2 de 2002, do Instituto Nacional de Propriedade Industrial, recebendo o INPI 0200-609, estando protegido e enquadrando nas leis número 9.279/96 e 9.609/98. O que aconteceu aí foi que o INPI passou 10 anos para examinar meu projeto. E, pelo que eu entendi do parecer, que eu suponho que não seja parecer, porque não obedece às normas da língua portuguesa e muito menos às normas da Presidência da República, que estabelece normas para se fazer um parecer e outros documentos oficiais, não obedece nenhum dos critérios, né? E estabelecido, inclusive os pareceres do Banco Central, que eu já comecei a ler para vocês, e diz como é que deve ser feito um parecer, mostra como é que deve ser feito um parecer. E, bom, esse é outro assunto. E ainda solicitado o exame desse invento ao Ministério da Fazenda, processo número 12100002738, de 23 de 4 de 2012. É o Banco Central do Brasil, processo 020-114-5311, de 26 de 4 de 2002. Além desses pedidos, requerimentos que eu fiz, né, ao Ministério da Fazenda, ao INPI, ao próprio Banco Central, eu fiz um registro desse meu invento em cartório. E fiz também, registrei meu livro na Biblioteca Nacional. Conforme o primeiro vídeo que eu lancei, que digo já que vou refazer ele, que não ficou bem legal, né? Aliás, estou procurando aí um grupo que possa produzir melhor meus vídeos, né? Bom, vamos ver a justificativa que eu fiz para ter essas bandeirinhas aí em volta da moeda pessoal, do projeto Moeda Pessoal. Três, relatório descritivo. O presente pedido de patente tem como objetivo a invenção do papel moeda com lastro pessoal garantido, que é, por definição, literalmente um papel moeda com lastro pessoal garantido, incontestável e absoluto. É a representação fiel do valor a ele vinculado, chancelado por um banco
por intermédio de um código de segurança, que aí ele vincula a moeda tradicional corrente do país, de um cliente ou onde ele for utilizá-lo como moeda para efetuar ou receber pagamentos. É garantido com recursos financeiros pessoais em moeda corrente do país onde se encontra depositado em banco. Então, qualquer país, entendeu? Então, já desde aquela época, em 2002, eu previa que a virtualização da moeda ela poderia ser feita em qualquer país, desde que vinculado ao recurso financeiro da pessoa emitente. E depositado em banco, instituição financeira legalmente constituída e em funcionamento, em conta corrente normal de poupança ou em aplicação financeira sem riscos de espécie alguma, de determinado cliente, pessoa física, jurídica ou governamental. Demorou, mas saiu, né? Ai, ai. Então vejam bem aqui o detalhe, né? O que eu estou falando aqui? Eu estou falando do Pix e estou falando do Drex, que vocês entendem hoje como Drex, né? Esse papel moeda com laço pessoal garantido é um evento virtual em sua concepção mais concreta no momento da impressão deste documento em qualquer tipo de papel, com ou sem segurança, conforme as especificações e características que serão explicitadas no decorrer deste relatório descritivo, que demonstrará ser um avanço em relação ao estado da técnica e o que o inventor que requer todos e quaisquer direitos sobre o seu uso por parte do responsável pela sua aplicação industrial de maneira em geral, e em particular pelas instituições bancárias e financeiras. Aí vem 3.1 sobre emissão, né? Bom, o que eu queria falar com você é justamente isso. No momento que eu imaginei como deveria ser virtualizado uma determinada moeda, eu pensei que então qualquer país poderia também formalizar a sua criação de uma moeda pessoal de acordo com a sua moeda própria. Pode ser dólar, pode ser franco e assim por diante. Então, um abraço para todos.